Olá, queridos, graça e paz, estamos aqui para mais um vídeo e nesse vídeo nós vamos tratar de um assunto de extrema importância para as nossas vidas. Amados, é notório, através dos sinais que nós estamos vendo, que a vinda do Senhor Jesus está cada vez mais próxima. Então nós temos que nos preparar para receber o nosso noivo, nós temos que estar prontos para receber o Senhor Jesus. E nós vamos estar falando durante uns 3 vídeos mais ou menos, nós vamos estar falando sobre salvação. Então, eu te convido desde já, se você é novo por aqui, a se inscrever, ative o sininho para que no próximo vídeo você receba a notificação. Curta e se você gostar da mensagem, abençoa outra pessoa compartilhando esse vídeo. Amém? E vamos para o vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre o plano de salvação de Deus. E o versículo se encontra lá em João, capítulo 3, versículo 16, um versículo bastante conhecido que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, quando Deus ele criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem ele era perfeito e sem mácula. Adão e Eva eram seres totalmente livres. E Deus deu a eles também o domínio sobre todas as coisas. Adão e Eva, eles eram tão livres que Deus deu a eles o livre-arbítrio. Mas o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é o poder de escolha. É o poder que Deus nos deu para que nós pudéssemos escolher o caminho que nós queríamos seguir. Se nós queríamos obedecer a Deus ou se nós queríamos seguir segundo as nossas próprias vontades. Amém? E, amados, nós podemos ver, né, que quando Deus criou o homem, ele tinha um relacionamento direto com ele se relacionava com ele instruía o homem, ele descia na viração do dia e conversava face a face com o homem. E nós podemos constatar isso, que Deus ele instruía o homem lá em Gênesis capítulo 3, versículo 3, que diz: Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Mas, infelizmente, o homem escolheu desobedecer a Deus. E quando o homem desobedece a Deus, o pecado entra na humanidade e afeta toda a humanidade, desde Adão até os nossos dias, até os nossos filhos, até os nossos netos, até a geração futura. Adão e Eva, quando eles pecaram, eles passaram a ter sobre si uma sentença de morte. Lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E lá em Isaías também, capítulo 59, versículo 2, diz: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, para que não vos ouçais. Desta forma, toda a humanidade, ela se separa de Deus. E o relacionamento com Deus, ele se rompe quando o pecado entra na humanidade. E foi devido a essa grave situação do homem que Deus coloca em prática o plano de salvação da humanidade, o nosso plano de salvação, o meu plano de salvação e o seu plano de salvação. E qual é esse plano de salvação? Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15 diz: Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirás a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E assim foi anunciado o plano de salvação.
Deus ele daria o seu filho, o seu único filho, para morrer por nós, para nos substituir, para morrer em nosso lugar, porque essa sentença de morte estava sobre nós e nós não tínhamos como pagar. Nós não tínhamos como pagar essa dívida. Por quê? Porque o pecado está sobre nós. Porque mesmo que nós morrêssemos, nós iríamos morrer com o pecado, porque o pecado faz parte da nossa natureza. Aí você pergunta, mas por que Jesus tinha que morrer? A gente vai ver que quando Adão e Eva, eles pecaram e os seus olhos abriram, eles perceberam que eles estavam nus. E o que eles fizeram? Eles pegaram e fizeram vestes da figueira para se cobrir. E Deus, quando ele desce, né, na viração do dia, como era de costume ele descer, ele chama pelo homem. E Adão fala, Senhor, nós ouvimos a tua voz e como nós estávamos nus, nós nos escondemos. E Deus pergunta, mas quem te disse que tu estavas nu? E Adão culpou Eva e Eva culpou a serpente. Nós conhecemos muito bem essa história, não é verdade? Então, o que aconteceu? Deus, ele pegou um animal, ele sacrificou um animal e vestiu Adão e Eva. E por isso, um animal inocente teve que morrer para cobrir o pecado de Adão. E a partir desse momento, começou o sacrifício de animais. Mas o sacrifício de animais feito no Antigo Testamento, ele não apagava o pecado do homem, ele apenas encobria o pecado do homem. Para que o pecado do homem fosse pago, precisava que um homem, um ser da sua mesma espécie, morresse em seu lugar. Mas para que esse ser morresse em seu lugar, teria que ser um ser que não tivesse pecado, um ser inocente. E Deus, ele olhou e não viu ninguém, que ninguém poderia fazer isso. Foi quando Jesus, ele se desfez da sua glória. E ele veio, se fez homem, ele veio até a terra para morrer em nosso lugar, para pagar a nossa dívida, para nos substituir, porque nós mesmos, nós não poderíamos pagar essa dívida, porque a nossa natureza, ela é pecaminosa, porque a nossa natureza, ela é pecadora. Então Jesus precisava vir, um justo, sem pecado, para morrer em nosso lugar, para se sacrificar em nosso lugar, para pagar a dívida que estava sobre nós, para pagar a sentença que estava sobre nós. É como se você fosse em um restaurante e você dissesse, eu vou comer o melhor hoje, eu vou escolher o prato mais caro, hoje eu vou me fartar, hoje eu quero viver bem, hoje eu vou comer bem. E você vai em um restaurante, você come, pede sobremesa, pede tudo que você tem direito e de repente você vai para pagar a sua dívida e a pessoa que está lá no caixa, ela te diz, olha, já foi pago. Alguém já passou na sua frente, já pagou. A mesma coisa acontece conosco. Jesus, ele veio para pagar a nossa dívida. E lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 14, diz: E havendo riscado o escrito da dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando na cruz. Amém, amados? E agora você pode se perguntar, mas como eu faço então para ser salvo? Se Jesus ele já morreu no meu lugar, o que eu preciso fazer então? Esse é o assunto do próximo vídeo. Amém? Eu te convido a ficar atento para o próximo vídeo, aonde nós vamos estar falando sobre o que nós precisamos fazer como ser salvo. E, amados, esse foi o vídeo de hoje. E se você gostou da mensagem, eu te convido a compartilhar, compartilhe o máximo que você puder, pois a vinda do Senhor está próxima. E nós precisamos entender o que é salvação. E nós precisamos estar preparados para receber o nosso noivo. E se você tem alguma dúvida, se tem alguma coisa que você não entendeu, ou se você tem uma outra dúvida e queira fazer uma pergunta,
Pode fazer pergunta nos comentários que eu vou estar respondendo. Nós vamos estar tirando todas as dúvidas. Eu não quero que você tenha nenhuma dúvida. Amém? Então eu conto com você. Bom, beijo e até o próximo vídeo.